E ele passou a contar. Para conseguir chegar aí e se aproximar desses players aí do Brasil, lá para São Paulo, Rio, eles brincam com isso, como estão aproximados da nossa região, onde ele está engatinhando um pouco. Então, nada melhor que ter uma empresa que está já avançada nessa parte, como a Grupo está lá nesse evento. Então, fiquem à vontade aí, apresentar e conforme vocês quiserem fazer perguntas também. Ótimo, vou ir para cá, eu acho que já... Pois é, só para a gente entender, a gente fica sentado aqui. Não, tudo bem. Tá. Então, se quiser se apresentar... Olha só, chique. Ai, meu Deus do céu. Então, ladies first, né? Se quiser se apresentar aí para todo mundo. Ótimo. Muito obrigada pelo convite, obviamente, é uma honra. Eu não estudei aqui, eu não sou de Itajaí, mas eu sei da importância, da relevância da universidade aqui na cidade, então... Obviamente, a Cantu tem total interesse. Se for perguntar por que a gerente de RH está fazendo aqui, né? O que tem a ver com o M&A, boa tarde. Eu, particularmente, tenho duplo interesse em estar próximo da universidade, não só para esse momento, mas para vários outros. Os nossos executivos podem interagir muito mais com vocês, tanto vocês em conhecer a empresa, obviamente, é um campo de trabalho aí para todos vocês. Então, obviamente, também tem aqui o objetivo de anunciar a empresa como marca empregadora, não somente como escritório de M&A. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar mais próximo da universidade, é importante para a gente. Bom, eu sou a Dirce, até na apresentação tem um breve resumo, mas eu sou engenheira de formação, me formei na Federal de Santa Catarina e acabei parando no RH. Então, é bem curioso isso. Há 6 anos atrás me perguntasse se eu imaginava estar no RH, jamais imaginaria. Mas acho que isso que é o legal da engenharia, acho que isso que é o legal da universidade, a gente consegue experimentar um pouco de tudo. E aí, trabalhei na Falcone, em consultoria de gestão empresarial por 3 anos. Saí da Falcone e fiquei na Porto Belo, aqui na região, então moro aqui na região já há um bom tempo. Fiquei 7 anos na Porto Belo, trabalhando com escritório de projetos. Basicamente, do tempo que eu fiquei lá, todos os projetos estratégicos passaram pelo escritório, então foi mais de 60 projetos ao longo de 7 anos. E aí, acabei, no meio da pandemia, em parar no hospital. Não tem outra coisa bem curiosa, né? E foi onde eu acabei parando no RH. Então, foi onde fui diretora do Hospital Bahia Sul, não sei se vocês conhecem, em Florianópolis. Que bom que não conhecem, não é um lugar que eu gostaria que todo mundo conhecesse realmente. O hospital não é um ambiente legal de se conhecer, mas é um ótimo hospital em Florianópolis, se precisar, super recomendo. Do lado do Caridade, agora a empresa também é detentora do Caridade, que é o hospital mais antigo do estado. Então é o Grupo Hospital Care. Trabalhei lá até 2021. Então, depois decidi vir para cá. Você trabalhou com o Glauco? Trabalhei. Nosso amigo bastante. Com o Eric também, né? O Glauco e com o Eric também, do Eric Machado. Ele é diretor clínico? Ele já me falou várias vezes para te procurar agora. É? Ai, que legal, queridos. Muito pequeno, né? O Glauco foi meu parceiro assim, durante todo o tempo do hospital. Ele saiu um pouquinho depois de mim. Um pouquinho antes de mim, e o Dr. Eden acho que ainda não está mais lá. Como diretor clínico? Não, né? Como subdiretor. É isso. Mas quem entra naquele hospital é difícil sair, realmente. É muito bom. Então, acabei vindo para cá para trabalhar na RH mesmo. Então, agora sou gerente de gestão, incorporo tanto matérias da área de gestão, quem conhece o Falcone sabe essa parte do desdobramento de metas, que eles têm muito forte, todo o modelo de gestão deles. Isso fica também dentro da minha área. E o clássico RH. Acho que era só para falar meu nome, mas acabei falando mais. Meu nome é Dirce Selene, se vocês forem procurar, mas
Peço que me chamem de Dirce, tá? Então, durante a palestra aí, só estou aí à disposição de vocês. Vamos lá. Bom, prazer, eu sou o Gustavo, eu sou aqui da região, esteve em Brusque, nasci em Brusque também. Sempre tem, né? Tá tudo dominado. Minha formação foi em administração de ciências econômicas, tanto na FUB quanto na Unifem Brusque. Tem meu MBA na essa parte financeira, também de resultados de companhias, empresas. Minha formação profissional sempre foi baseada no texto, então eu passei por empresas na indústria mesmo, na Schlesser, na Tutalina, na MCT, então sempre foi nesse viés texto que eu tive mais participação de atuação. Hoje é na Tutalina, porque é texto do pneu, mas é uma companhia muito puxando nossa região, está crescendo muito forte. Originalmente, minha área de atuação é contadoria, então hoje na Tutalina eu entrei lá para a parte de contadoria, acabei assumindo uma FP&A. E aí, nesse desenvolvimento dos últimos anos, a gente acabou entrando em assunto de IPO da companhia e M&A da companhia. E aí, essas atividades por estar muito relacionadas às avaliações matemáticas e financeiras de operação de valuation e tudo mais, acabei então também assumindo a parte de M&A da Stop. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, como a gente instituiu esse escritório interno de M&A para fazer essas avaliações internas. Quero agradecer o meu convite, né? Assim, não é todo dia que a gente sai do nosso escritório lá para falar do mundo acadêmico, eu acho muito legal essas iniciativas. Eu tenho um sonho muito grande de estar aqui com vocês, nessa cadeira de vocês, estudando no estado profissional, então acho que logo vou realizar esse meu sonho também. Mas é muito bacana ter vindo aqui falar um pouco das nossas experiências, como é que foram os nossos últimos anos à frente desses assuntos mineiros. Bom, então a gente já conhece um pouco, né? Dado que o Juliano foi nosso aluno hoje na turma, no Cantu, então a gente já conhece um pouco da história, mas então se você quiser apresentar aí o início, aí, um pouco do processo material, para o pessoal ficar contextualizado também. Acho perfeito. Tá ali. Então ali a gente vê, né? Isso. Acho que pode dar. Acho que o próximo slide a gente já mostra um pouco sobre quem somos, né? O Gustavo tem 16 anos de experiência, sou mais jovem, como percebe-se, tem 13 anos de experiência, ele está 4 anos na Cantu, total, né? Total, e 2 anos eu estou, também esqueci de falar também desse MBA, né, FGV, voltado para a parte de gestão estratégica de pessoas. Eu acho que é isso. A gente vai falar um pouco sobre a gente, e aí falando um pouco sobre a empresa, acho que pode passar. Pode passar. Acho que aqui o Gustavo consegue falar bem, ele tem mais tempo de casa, então ele consegue até contar como é que foi toda a história e aonde que começaram os M&As dentro da empresa, né? Antes da gente falar um pouquinho mais. O Cantu originou Pato Branco, né? Uma empresa familiar, onde uma empresa voltada para um alimentício, basicamente. Né? Então, o fundador da Cantu Pneus, né, na época, que agora é o Stop, o Beto Cantu, então, em 2006, ele começou a fazer já um carve-out dessa operação de pneumáticos dentro da familiar. A origem da companhia, isso até onde foi apresentado já o case, mas foi dado que a operação de alimentos da companhia, da Cantu Alimentos, ela era muito demandante de transporte de caminhões, então tinha uma frota interna desses caminhões. O Roberto acabou visualizando os maiores custos sua operação de transporte. É o pneu, né? Uma das matérias mais caras da operação. Então, ele começou a fazer a avaliação de importação dessas matérias-primas direto para atendimento da demanda da companhia. Trouxe alguns containers, viu que tinha mercado aberto para essa transação e aí começou a dar um business mesmo. Né? Então, em 2008, com essa operação de importação, ele abriu a Level Trading, que ainda até hoje está operacional. A gente fez também depois um movimento de cisão das operações, depois teve um novo carro dessas operações de Level, hoje segregadas em 2 blocos que vão ser distintos. Acho que fechou uma coisa ali.
Mas não é sua culpa, é bom, se for. Sabe a história de cor? Libertador, que é isso. Sabe a história de cor? Começar a usar isso nas minhas provas. Você errou, começa a culpa. É Isso isso. mal. Ótimo. Querem guardar? É, Só a gente tá vendo e aí Só vocês estão vendo. até o pessoal online não tá vendo. É o stream que caiu. Bom, continua. Mas então, bota os slides dela aqui no quadro. Só dessa vez. Vamos lá. Vamos lá. Então, em 2008, a gente teve ali então, a lista operacional da Level Trade, né, uma operação comercial de importação para Cantu Pneu, para Cantu Stock hoje e também para outros clientes terceiros. Né? Grande parte do volume de operação já está com terceiros dessa operação da Level Trade. O sócio lá é o mesmo, mas são distintas operações. 2012, então, já teve o primeiro passo de visão de B2C de pneus no mercado de e-commerce do Brasil. 2012 foi aberta a Pneu Store, que é a nossa plataforma até hoje, quanto à comercialização do B2C de pneus para o setor varejo. Eu acho que hoje é o maior site já de pneus do Brasil. Né? O número de faturamento já estamos na casa já quase de projetado para esse ano 1 bi 400 de faturamento nessa plataforma de pneumáticos, só no B2C. Quanto a essa abertura, ali, claro, é mais tímida, um projeto mais de desenvolvimento dessa plataforma digital. Aqui nesse slide não possui, mas depois eu vou apresentar. Logo na sequência, em 2016, a gente já fez o primeiro M&A da companhia, que foi a aquisição de duas empresas de e-commerce no Brasil, a Ictaro e a Pneu Fácil. Uma estratégia de aquisição sustentada, uma verticalização, ou seja, trazer know-how para dentro da companhia. A gente ainda estava amadurecendo a Cantu Store como um player de varejo digital, então a gente comprou essa empresa para fazer uma alavanca mais rápida dessas operações. Né? Em 2018, o Pneu Store já viu o primeiro prêmio do plano aqui, então a ascensão, a conciliação entre a ascensão de um player digital e a manutenção de notas de qualidade de rendimento, fornecimento, é um desafio muito grande para a operação, para nós até hoje ela ainda é. Então, o marco de 2018 foi muito memorado por causa disso, ou seja, alavancar uma companhia do zero. A 2018 estava o faturamento desse canal já próximo de 300 milhões de reais, mais ou menos. Manter uma premiação de reclamação sobre o plano aqui foi muito memorado por nós. Acabei por ano de 2015 ali, a gente acabou a abertura de CD, de expansão muito forte da companhia. Em 2021, a implantação do SAP, que foi um marco muito relevante da companhia. A gente tinha outra plataforma de ERP, mas a gente começou a perceber que ali foi até a gente usou a pandemia para reestruturar algumas coisas da companhia, então uma oportunidade de negócio, né? Várias empresas estavam em maus momentos, a gente estava com uma base forte de resultado da empresa, então a gente usou o momento para fazer uma reestruturação interna, começando ela pelo próprio ERP. Então a gente fez uma migração para o SAP, a migração mais rápida que a SAP Brasil executou. A gente fez uma virada, se não me engano, foi 6 meses, acho que a virada do sistema inteiro. Estamos operando para o SAP até hoje, da empresa. Em 2021 foi esse marco. Então, um dos motivos que a gente optou por fazer foi tanto parte econômica e oportunidade de negócio, a contratação da SAP, mas também pelo fato de que o nosso antigo RP já demonstrava sinais que nos próximos 5 anos a gente não conseguia mais atender a operação. Então, foi uma decisão também estratégica para a manutenção do crescimento da companhia, a migração de RP da empresa. Em 2022, a gente teve, entre 2021 e 2022 ali, a gente teve uma iniciativa forte do mercado de capitais. A gente, no final de 2021, protocolou do CVM um pedido de abertura de capital da Cantu Store, então a gente fez um procedimento muito rápido. Em um mês, a gente deixou a Cantu Store pronta para atender os requisitos do mercado, né? Então a gente protocolou em outubro de 2021 esse pedido. Para isso, a gente teve que construir conselho de administração, áreas de compliance, áreas de relação com investidores, RI. Então, essas áreas foram montadas e prontas para fazer essa virada de capital. Chegou até a parte de lançar prospecto preliminar, tudo chegou? A gente estava somente aguardando o momento ideal do mercado para fazer essa oferta. Nesse último trimestre de 2021, o mercado acabou piorando, né? A janela de IPO fechou.
A gente aguardou até o primeiro trimestre de 2022 para fazer essa abertura novamente. O mercado não reabriu para fazer a transação de IPO. A gente acabou optando, então, aguardando muito mais propício, não tinha necessidade de caixa, não tinha necessidade de execução de liquidez de ações para fazer investimento. O user proceeds desse recurso ia ser totalmente destinado para alavancagem da companhia, crescimento, investimentos. A gente tinha outras formas de fazer, assim como a gente fez, essa entrada de recursos. Então, a gente manteve o estudo de governança da empresa. Até hoje, a gente está na CVM, uma empresa aberta, a gente está reportando os resultados da CVM, assim como fosse uma empresa de capital aberto. E a gente voltou em 2022 nossos olhos para uma estrutura daí não mais em rota privada, pública de companhia, mas uma rota privada, que aí seria a transação de M&A. Então, a gente acabou percebendo que nos roadshow da companhia, o Roberto, o Vitor, nosso CFO oficial, ao longo da apresentação da companhia no mercado, no ano de 2021, a gente viu que tinha uma apetite muito forte dos fundos de private equity, a Store, tinha uma boa visualização das nosso business, esses fundos acreditavam sim nosso planejamento de longo prazo. Então a gente virou nosso time interno, aqui atendimento do Jefferson antes, aqui a gente acabou, os executivos da companhia, né, tanto eu quanto a parte contábil, a parte jurídica da empresa, a gente ficou muito focado nessa etapa de IPO. E a gente então começou a montar um núcleo já de M&A, voltando das atenções com o sell-side, de realização de capitalização da companhia, claro, uma conta comunitária, mas a gente começou a fazer rodadas de Q&A, de perguntas e respostas com vários fundos. Nessas Isso assessorado ou vocês buscavam essas pessoas? Bom ponto. A gente, desde a IPO até essa entrada no M&A, para fazer o site, o nosso assessor foi o BBA, o tal BBA, né, então ele é nosso advisor financeiro nessa operação. Né? A gente teve assessores legais nessa trajetória, o Marcos Filho foi o nosso assessor legal. Então, o Itaú assessorou a gente com a IPO e também como nessa interações junto com os fundos de private que vieram até nós com interesse em essa transação. Eu já me enganando com as possibilidades. E aí, então, em 2022 foi um ano muito forte que a gente fez essas rodadas. A gente teve, ao total, 5 fundos engajados com a gente, com as rodadas de Q&A que acontecem, que a gente acaba respondendo muitas perguntas do business para esses fundos, 5 deles engajados com a gente, ou seja, sinalizado desejo de fazer esse investimento na companhia. A gente, por estratégia, a gente não tinha nenhuma pressa quanto a isso, então a gente acabou analisando esses 5 players. E esses 5 players, a gente somente continuou essas conversas para uma diligência com apenas 3. A gente acreditou que esses 3 tinham mais sinalidade de decisões de mercado, sinalidades com a questão de quais os nossos pontos fortes do companhia, que poderiam alavancar ainda mais. Aí esses 3 fundos a gente acabou indo mais na diligência, então, eu não sei se vai participar de diligência já, mas Acho que eles não sabem, né? Vamos explicar. Uma diligência, basicamente, nessa posição que a gente estava nesse momento, a gente é uma ofertante do mercado, então os fundos vieram fazer uma diligência das nossas operações. As diligências, elas basicamente têm alguns nichos de atuação. Um deles é a diligência de finance, que ela vai olhar toda a operação financeira, contábil e administração da companhia. Vai testar se os déficits estão bem impressos, as boas práticas financeiras de registro de movimentações recebíveis, pagar, se tudo isso está bem alocado nos DFs. Outra diligência que está em paralelo é uma diligência de tax que vai olhar as suas obrigações tributárias e até mesmo as suas vendas, a parte comercial, está tendo algum registro coerente com a norma fiscal de cada venda e cada mercadoria. Outra diligência é a parte legal, que faz uma varredura dos processos, tanto da conta da parte civil ativa desses processos, e também na parte societária da companhia. E outra diligência, que é a diligência de business, que eles vêm entender realmente. Se tem um planejamento de médio e longo prazo, ele tem sustentação comercial, ou seja, isso que você está fazendo, o seu objetivo do dia a dia, a parte comercial, a parte de back-office, CSC, toda a parte, realmente vai te dar suporte para crescer, para você poder crescer. Vou fazer uma pergunta, então, porque basicamente era o quê? Eram players tentando comprar a Cantu, um pedaço da Cantu, para quem não é da
parte de finanças era mais ou menos isso, né? Então, eles vêm nessas diligências e eles fazem um raio-x completo na empresa. Eles dessecam a companhia. A minha pergunta é essa: o quanto vocês abrem 100% de tudo para evitar os curiosos que estão dentro também? Né? Porque informação nessas áreas, por mais que tenha o termo de privacidade de dados, depois a gente sabe que ele tem muita gente curiosa por trás disso tudo. Assim, tem dois momentos, né? Assim, nesse momento específico, que é de private, eles não são estratégicos, não são concorrentes nossos. É claro que a gente pode fazer uma investida amanhã, não estou sabendo história, pode fazer uma aquisição uma concorrente de seus dados. Existem mecanismos legais, a gente faz proteção de sigilo, das informações, né? Mas ainda assim, há duas formas de você fazer essa proteção. Uma é o mecanismo legal, a outra é você criar, dentro dessa transação, um núcleo de pessoas elencadas em as partes, que elas, somente elas não acessam informações mais sensíveis, como contatos fornecedores, dados de clientes e assim por diante. Então, esse núcleo constituído, aí sim, as pessoas na física são acionadas se caso tiver um vazamento, e aí não mais o Gustavo, não mais o Jeff ou a Liz terão acesso mais, somente as pessoas que são realmente constituídas por advogados, e um ou dois só executivos das companhias que têm acesso a informações pontuais. Né? Nesse caso dos fundos de investimento, a gente acabou cegando por informações sigilosas, depois a gente pode ter um foco sobre a boa-fé deles, a gente não pode ter mais informações, mas sim há um risco de que, assim, esse caso não roda com você, quando você olha o seu concorrente da transação, você tem todos os seus dados para eles. Fala sério, vieram com apetite para a gente, talvez, já motivados por outras rodadas de outros não tão rentáveis quanto você. Assim, o mercado de pneus é um mercado que está um mercado restrito e muito pulverizado. Né? Então, a Compulsora se posiciona como um player relevante nesse mercado de pneus no Brasil. Então, assim, existem outros players muito fortes, mas são muito... não há uma consolidação do mercado, não há um domínio do mercado. Né? E claro que é fácil falar que eu estou lá hoje, então a gente está na posição hoje, a gente ajuda na execução e na decisão da companhia, mas a gente talvez seja até por fazer IPO, a gente melhorou muito nosso nível de governança. Né? Então, modéstia da parte, mas a gente acaba se posicionando uma forma assim, cara, eu vejo um interesse de um private concorrente nosso tão forte no mercado histórico. E eu acho interessante, assim, como o processo daí de quem participou junto, ajudando a vender a empresa, né? Porque esse processo de o que é esse roadshow, né? Claro, eles vão capturar investidores que queiram investir na empresa. Então, nada mais quando a gente faz aquelas dinâmicas de inovação, fazer um pitch, sabe? É bem parecido. Então, meio que tu faz eu digo desfile de misas, né? Você tem que falar o lado bom da empresa, o potencial da empresa, meio que um processo de seletivo real, de você vender a sua empresa para esse fundo e, obviamente, o fundo também se vender para você. Né? E aí foi muito legal que no processo de fechamento ali antes da diligência, mas já nos processos de apresentação, eles vieram conhecer a empresa. Então, claro, o Beto e o Vitor foram pessoas que conduziram o processo desde o início, de todos os bancos, mas aí se for levar todos os fundos que eles entrarem em contato, acho que passa de 50, 100 pessoas, 100 instituições que eles conversaram. E aí os finalistas vieram para a empresa e aí conheceram todo o board da companhia. E aí, querendo ou não, tinha essa questão de identificação do fundo. A gente saía da reunião e falava, cara, não é eles. Porque, querendo ou não, é uma seleção real do teu futuro sócio. Então, um sócio ativo, né? E é um sócio ativo, então é pior que o casamento, né? Então, assim, tem que cuidar muito dessa seleção. Então, quando a gente saía, assim, tinha muito aquela sensação assim, e agora? Vamos conversar aqui para ver como é que foi. Gostaram do fundo, não gostaram das pessoas? E realmente, hoje, já partindo, a gente está há quase 6 meses com o fundo, né? 6, 7 meses com a fábrica que a gente deixa. O sign, a fábrica foi em novembro do passado, mas o closing foi agora em desde o sign já está interessante. Já está em interação. Então, assim, é um fundo que, desde o início da apresentação deles, tem sido o mesmo match até hoje, assim. Então, isso que é muito legal. Não é só de você olhar a diligência numérica ou entender realmente o que tem por trás do interesse do investidor, mas dar o match real de o seu sócio, seu futuro sócio. Você está escolhendo um sócio para construir a empresa daqui para frente. Acabei de sair, inclusive, de uma reunião com eles e já tive, por exemplo,
no hospital, é um fundo que também... Opportunity, né? É o Opportunity, né? Crescer, naquela época do Paulo Guedes. Então, assim, é um fundo que, para mim, que veio da Falcone, é o mais hardcore de gestão. Então, quando veio alguns fundos semelhantes, com a mesma mentalidade da Crescera, eu fui uma das primeiras que falei, pera, calma. Cara, se for esse tipo de perfil de fundo, é mais delicado. Então, não é só você olhar a questão financeira, a questão de prestígio do próprio fundo, mas você olhar essa questão de batida cultural real, de, cara, acho que dá um bom fit essa relação. E até hoje a gente tem uma boa relação, obviamente estamos no início do namoro, né? Então ainda estamos apaixonados pelo fundo, digamos assim. Vamos ver com o andar do casamento como é que vai ficar, mas obviamente é um bom início, né? Então acho que são quesitos de pessoas que parece que passa despercebido no processo de M&A, né? Mas que é chave de sucesso também para que isso dê certo. Tem causa de saída ou não? Temos um mecanismo, sim, mas são em alguns cenários muito interessantes, né? Sim. O que eu ia comentar também, para a gente ter uma visualização, a gente dessecou a empresa de a nossa empresa. Antes de abrir a questão, eles entraram com 25% disso. 21%. Só para ficar claro, um fundo que comprou, então, comprou não, né? Ele entrou com capital para aumentar o capital social da empresa e ficou com 21% disso aí. E aí, dentro de diligência que a gente passou ao longo do ano passado, então, a gente teve não só uma empresa da nossa empresa, sim, 3 ao mesmo tempo. Então, a gente, ali, se você vai recordar, assim, acho que eu fiquei numa sala também, acho 6 meses. Mas a gente montou uma sala que assim, cada fundo tinha um advisor financeiro e um advisor legal. E ainda, a gente depois entrou dentro dessa diligência, assessores do business, que é uma 15, também entraram na produção. Então, a gente estava, ao mesmo tempo, com 3 advisors financeiros, 3 advisors legais deles, mais 2 estratégicos, e mais os nossos também. Então, foi um momento, acho que assim, para mim foi uma experiência muito rica profissionalmente, pelo fato que foi muito intenso, mesmo muito intenso, muitas reuniões, muitos questionamentos sobre a parte financeira, tax, parte jurídica, parte business, e a gente acabou tendo um sucesso muito grande. No final da transação, os 3 fundos que entraram, os 3 fundos soltaram uma oferta, né, para a gente analisar. Então, assim, acho que no time interno, até a gente estava aqui fazendo um papo, assim, é natural que companhias sempre se apoiam muito mais assessores para fazer isso. Não é como qualquer pessoal, pegar o seu time de gestão, botar ali dentro, só, agora se não colocar o dia a dia, eu vou colocar uma operação de e-mail, né? A gente, sendo muito franco, assim, a gente acabou aprendendo muito nesse processo, apoiando, né? Assim, acho que a academia é muito importante para esse marco mais ciclo, a gente acabou tendo dificuldade na nossa região de trazer funcionários positivos. Então, a gente apoia muito na nossa rotina, a gente tem muito apoio da UBA nessas interações, da nossa equipe, mas ainda assim, nosso time tem que se rebolar ali para fazer acontecer, né? Não tinha ninguém com experiência tão forte assim, não. Foi nisso, né? Então, realmente foi um aprendizado coletivo intenso de muitos meses. A Canto História, a figura do próprio Beto, que é o sócio majoritário hoje, já teve outras interações, a gente participou de conversas no meio, acabaram essas conversas não foram adiante. A gente teve outras conversas muito quentes também, calorosas, muito árduas também no passado, deu uma boa bagagem para o time, mas ainda você está comparado que foi agora nesse último ano. E aí, fechando essa diligência dos fundos, a gente acaba evitando a proposta da El Capital e é nosso interesse, como a Vice falou, a gente, toda vez que a El Capital, a gente vira, eles pensam por nós, eles pensam por nós, a gente tem bastante bagagem sobre brand, sobre mercado de varejo, a gente olha muito para esse crescimento no futuro, então acabou sendo quase que natural a gente fechar a transação com a El Capital, aí entrar com minoritários da companhia, o sign foi ano passado, tem uma submissão a CAD e tudo mais, e o close foi agora em fevereiro desse ano, então já está constituído, já são sócios minoritários da companhia, já tem 2 cadeiras do nosso conselho de administração, né? E a gente tem uma
parte da governança, a parte de gestão intensa com eles, decidiu que sai alguns planos de 100 dias de melhoria, então foi mapeado uma diligência, não era isso, não é passivo, de poder fazer contrato, tem ajustado de valores, mas que sempre procedimentos precisam ser melhorados na companhia, por isso foi elencado no plano de 100 dias de execução. Então, agora a gente tem esse plano de 100 dias para executar na companhia, são uma melhoria, rotinas, procedimentos que vão ser executados no estoque. O apoio dela está o nosso time para fazer essas melhorias também. E eu tenho uma coisa que a gente, como RH, tem percebido também, de que a Cantu é uma empresa local, né? Por mais que a gente, quando eu cheguei, a gente tinha 500 colaboradores na empresa em geral, faz 2 anos só. Isso, agora a gente já está com 1.500. Então, a gente já está com 50 filiais. Então, metade do time está aqui e metade do time está fora. Mas a gente, por mais que a gente até colocou aqui, mas tem unidade nos Estados Unidos, tem mais ou menos umas 20 pessoas nessa unidade lá, a gente tem 3 filiais lá, mas a gente não se considerava uma empresa internacional, sinceramente, por mais que tivesse uma unidade nos Estados Unidos. E a gente até tem um incentivo ao inglês, por exemplo, dentro da companhia, mas quando a gente começou a falar com o fundo, tinha vários fundos que eram brasileiros, e a gente optou por um fundo internacional. Então tem um outro desafio, que além só da relação, é da cultura e da língua. Então as pessoas que a gente se relaciona, a grande parte do fundo, até não falam muito bem português. Então, não só preparar a governança para uma empresa realmente de capital aberto, que a gente mira a IPO, mas sim preparar para uma empresa internacional. E assim, que tem visualização internacional. E é muito valorizado em abertura de capital e em tratativa com o fundo, essa expansão internacional. Porque, por mais que o Brasil seja grande, né, ele é limitado. Então, quando você começa a olhar para a expansão mundo, eu acho que fica tudo muito mais rico. E aí, eu, como nativa aqui de Santa Catarina, fico muito feliz de fazer parte de uma empresa que tenha uma possibilidade de uma expansão internacional. Então, olhar como que viabiliza o crescimento de uma empresa regional, de um fundador próprio, tem 41 anos, que é uma pessoa, tanto quanto nós aqui, super humilde, super disponível, realmente construir um patrimônio de uma empresa internacional. A gente tem, obviamente, VEG, a gente tem várias empresas aqui que já são internacionais, e são grandes referências, com grande história, quando tem só 15 anos. Então, se for ver, é uma empresa jovem, é um bebê ainda de empresa, para estar galgando esse tipo de mundo, né? Então, acho que isso também é muito legal, como um parceiro não só para alavancar aqui, alavancar fora. E o quanto que isso faz com que todos os colaboradores, né, a gente vê no dia a dia, em todas as reuniões com o fundo, quem entra numa reunião do fundo sai diferente, fala assim, lascou, é outro nível de cobrança, é outro nível de governança, é outro nível de desempenho e é outro nível de profissional que a gente precisa dentro da empresa. Então, acho que isso faz com que todo mundo se puxe para buscar um patamar que antes era tolerável, agora não é mais, e agora não basta. Então, acho que isso também é legal desse processo, que também, além de ser intenso para quem participou da diligência, mas está sendo intenso para quem está tendo que entregar o que o fundo espera de uma empresa do tamanho da Cantu. Então, acho que isso também. Rogério, posso falar? Eu fico curioso assim, por essa questão da diligência na parte da governança, não sei se desse choque cultural, assim, se foi prévio ou foi posterior à oferta, a questão de memorando de entendimento, por exemplo, eu vou ter 2 cadeiras dentro do conselho, eu tenho a opção de call, opção de put, como é que isso funcionou e se isso foi uma prévia da diligência, ou vamos fazer todo o serviço da diligência e depois a gente discute como é que vai ser a governança, a gestão, a IPO, enfim. A etapa natural, na diligência não existe nada de vinculação ainda dentro da companhia. Então, não tem essa discussão até esse momento. Né? Então, assim, a diligência é uma etapa prévia a um memorando de entendimento. Né? Então, quando a gente fecha a diligência, como nesse caso aconteceu, né? Fechou a diligência com as 3 companhias. As 3 companhias sinalizavam que estavam de acordo com os documentos que a gente fez encontrar e tudo mais, cai com os passivos que são interessados, e aí sim saiu um MOU, que se chama, né? O MOU, ele já dá algumas caras sobre isso que você falou, ele já dá as pinceladas. Se for algo relevante para uma das partes, já está no MOU essa proporção. Olha, eu já tenho uma discussão aberta que eu quero fazer com você. Mas tudo isso é só tratado no SPA, né, no contrato definitivo.
após a diligência, ainda há algumas negociações a serem realizadas e ajustes. E aí, lá no sign, que é a primeira constituição do SPA, o contrato definitivo, é que daí se entra nesses detalhes assim, de governança. Não só de conselho, mas até, em alguns casos, não é o nosso caso como só, mas executivos, participação da companhia, parte do investidor. Então, isso é tratado no sign, no sign e o closing da operação. Mas durante a diligência eles dão alguns indícios da da apetite deles, assim, eles querem alguma cadeira ou não, ou eles são mais da linha estratégica de recomendação ou não, ou eles só querem participar, então também tem... Tudo negociação, né? Os tradutores sinais prédios para chegar na frente não pode ser uma surpresa, não sente já o clima, mas a tratativa de negociação, ser uma cadeira, isso é tratado do sign da operação. Até questionando porque se trata de uma empresa familiar, né? Então, tem aquela apelo com controle da empresa, às vezes alguns pontos são negociados. Porque só interessar realmente são negociados. Essa linha da cultura a gente pegava já nas apresentações. Só pelas perguntas e pelas abordagens durante a apresentação com os executivos, tu sentia um apetite maior ou menor. Eu falava, cara, aqui talvez esse tipo de empresa vai querer uma intervenção maior. E até durante as sessões da diligência, tu via que tinha um apetite maior em aprofundar alguns temas que tu falava, cara, aqui talvez vá dar um ruído. Mas quando a gente começou a construir a governança da companhia, foi no final de 2021 que a gente constituiu o conselho. Antes não tinha conselho? Antes não tinha, era basicamente o Beto e a diretoria. E aí, quando trouxe o conselho, claro que foi eleito pelo próprio Beto, indicação do próprio Beto, então foi um conselho formado por ele mesmo. E aí, quando a gente rodou o ano passado inteiro, a gente tinha uma governança própria, mas a gente tinha alguns comitês que a gente imaginava que seriam interessantes, mas a gente não tinha dado vazão. Então, a gente garantiu mais 2022 a estruturação do conselho e as atas do conselho, reunião de conselho, e alguns comitês, acho que basicamente uns 2 comitês à parte. Quando entrou o fundo, aí a gente criou realmente comitês, comitê de inovação, comitê de M&A, comitê de SD, comitê de People and Compensation. Aí a gente começou a criar comitês e aí eles quiseram intervir na agenda. Daí eles, não, nós queremos ter um participante do fundo sempre em cada comitê. Aí a gente, a partir de fevereiro, começou a montar a agenda do comitê alinhado a eles, então da praga a gente tinha a participação deles, a gente até tinha feito o planejamento. Primeira semana de janeiro a gente começou o planejamento da governança. Então, vamos montar a agenda, vamos montar a pauta, fizemos tudo bonitinho. Aí em fevereiro o fundo entrou. E aí mais forte e efetivo. Aí pega a agenda, esquece a agenda, refaz a agenda. Então, basicamente foi uma adaptação da governança para atender o fundo, mas assim, percebe que é muito sutil a atuação deles, não chega a ser de uma maneira agressiva, assim, em vários dos comitês, é muito mais consultivo. Mas é um perfil do fundo. É o perfil do fundo. Aquele fundo tem esse perfil. Tem fundo que não, tem fundo que o perfil é diferente. Então, acho que é um pouco disso, da cultura que tu vê na governança, passa a diligência, mas é um feeling que tu vai sentindo ao longo da relação, assim. Mesmo essas pessoas do fundo que vêm para fazer parte do comitê são pessoas já fora, a maioria ou mesmo brasileiros que estão para cá, ou alguém local, local basicamente todo mundo que participou da diligência e algumas pessoas novas. No caso da ELCAP, que está conosco ali, os sócios que estão no conselho, um é espanhol, o outro é espanhol, a Fara é indiana, só que eles moram em Nova York. Nós temos o principal, que é o Javier. Estão presenciais. Não, eles estão aqui no Brasil, mas... Vai ser fora também. A gente... Tem o Peter, que ele é brasileiro. Mas grande parte são estudantes. Eu ia perguntar em relação justamente à questão da cultura e as pessoas que estão nesse fundo, né? Porque o El Caterton é americano, né? Americano. O El Caterton é americano e é o produto de uma fusão de 2 fundos, sendo que um era europeu e outro americano, mas na base deles é americano hoje. Tá. Quando vocês envolvem essas pessoas nos comitês, né? Qual que é a facilidade, qual que é a dificuldade que vocês veem entre ter pessoas do fundo americano, que seja de onde eles são, né? Com aquilo que vocês querem estipular, a cultura que vocês têm aqui, ou as
ideias e decisões que eles querem tomar e como eles recebem isso, se tem muita intervenção, se tem muito problema, sabe? E essa questão da diplomacia entre os dois países, como é que é? Eu sinto nos comitês que eu participo, da comitê de SD, de People and Compensation, eu participo, estou começando a participar do M&A e o de inovação. Só como governança, eu gerencio todos os comitês, né? Particularmente, eu sinto que nem no início, assim, eu não sinto essa intervenção nas decisões de maneira assim, não, a gente está dizendo para fazer assim. Até porque está muito cedo ainda, a gente recém começou. O comitê, por exemplo, de ESG, eu apresentei faz umas 3 semanas ao fundo, mas foi muito assim, interessante esse caminho, acho que a gente pode trazer pessoas que possam ajudar nesse caminho. Eu acho que a grande parte positiva desse fundo e dessa relação que a gente tem construído é muito assim, cara, deixa a gente ajudar, a gente tem pessoas que possam ajudar vocês. Então, eles indicam empresas, eles indicam pessoas, eles indicam materiais, eles indicam caminhos de que pode dar certo. E não assim, cara, o que vocês estão fazendo está errado. Então, eles têm essa diplomacia, pelo menos nesse primeiro momento, muito tranquila. Claro, a gente ainda não teve nenhuma grande exposição de algum grande problema para ser tratado, mas todos os problemas que eles recebem é muito na construção. Os caras, o que a gente pode fazer? Hoje eu acabei de sair de uma reunião com eles disso, assim, poxa, a gente está vendo os movimentos XYZ, a gente queria entender como pode ajudar, entende? Então, assim, é muito de construir. Não é assim, poxa, estou vendo esses movimentos, quero saber o que vocês estão querendo fazer. Ou, cara, vocês não podem fazer isso antes de tomar essa decisão com a gente. Então, e foi muito legal que durante uma das reuniões com o Roberto, por exemplo, ele falou assim, até não validei isso com vocês, porque o próprio fundador tem que se acostumar a se relacionar com um novo acionista. Acho que esse é o principal desafio. Quando a gente começou a fazer esse processo, a gente falava assim, nossa, acho que o maior desafio não é pra gente, é pro fundador, né? Porque ele não é acostumado a fazer isso e vai ter que fazer. E aí ele falou assim, e o fundo mesmo disse assim, não, Beto, fica tranquilo que a gente, na verdade, quis investir na Cantu por esse perfil de vocês, por esse teu perfil, de que toma decisão rápido e muda de rota se for preciso, independente do que, não precisa pedir bênção para tudo. Então, acho que isso é muito legal, de dar o empowerment e dar o poder de que, poxa, o presidente chegou, da companhia que chegou, sozinho, também não foi à toa. Então, também tem essa confiança muito forte no fundador e na gestão. Mas eles fizeram questão de conhecer muito bem cada executivo. Então, eles se relacionam muito com a gente e também tem esse processo de avaliação, né, de entender se eles podem contar não só no Beto, mas também na direção da empresa. Eles têm um trabalho bem ativo, assim, diário, vocês? Cara, eu falo com eles no mínimo umas 3, 4 vezes por semana. Assim. O Gustavo fala mais, com certeza. Então é bem intenso, assim. Mas, claro. Bem direto. Assim, é uma relação de trabalho. Uma trabalho de comunicação frequente, de interações sobre diversos assuntos. Então, já, ao menos para mim, né, mas após closing, agora estamos juntos agora, né? Temos um objetivo comum agora que é a organização dessa companhia, né? Claro que o fundo não vai sair rápido da Cantu, mas claro que vamos ter um momento de saída da Cantu e realização do investimento deles. Então agora o objetivo do sócio do fundo é o só crescer, né? Então agora a gente está fazendo esse trabalho, mesmo para a gente conseguir, dentro da base de cargo de controladoria, FP&A, tem planejamento, crescimento, aí se a gente abrir demandado do dia a dia para fazer isso acontecer. Mas essa parte, por exemplo, de pessoas, normalmente o fundo elege muito, né? Não, eu quero 3 cadeiras, 4 cadeiras. E isso em nenhum momento veio. Então, eles entendem de que é uma construção junto com os executivos que estão. Então, por exemplo, se eles colocassem uma cadeira, seja em RH, por exemplo, esse trabalho teria um alinhamento muito mais próximo com eles. Mas eles fazem questão de construir essa relação com os executivos que existem. Acompanhando todo o trabalho. Isso mesmo. Bom, a gente chegou na metade da conversa. Então, 40 minutos já foram. Então, até aqui a gente falou sobre como que a Cantu foi adquirida pelo grupo, etc.
Então a intenção é que agora, na próxima metade, a gente falar sobre como que a Cantu está estruturando para adquirir agora, né? Que eu acho que é a montagem do setor de M&A, etc. Então, acho que a gente pode ir para esse a gente parou no terceiro slide, então acho que não, é isso aí, é sempre isso aí. Tudo certo. Mas na disciplina de governança eles podem Pode voltar agora. É que a gente vai passar já, entendeu? Então, se nós já falamos, então tá tudo certo. Eu só tenho uma dúvida. Quem é que auditava vocês? Então, a gente sempre prezou por ser auditado no Big Four. Sim. Então, já tínhamos, a gente foi auditado por 4 anos da PMG, e agora já está com a Price já há alguns anos também, então já tinha a Price da companhia pré. Muita coisa do processo que vocês já Já tinham estava organizado. isso aí. Isso o que mudou no âmbito de construções financeiras foi agora o ciclo de reporte que a gente tinha uma vez por ano, agora a gente tem Sim, toda hora. Né? parte de relevância acontecendo, isso não é relevante, mas a Price não acompanha. Eu não sei Eu não sei nem se precisa passar o vídeo, porque é mais um vídeo institucional, né? Se a gente já deu spoiler na empresa inteira. Não sei se precisa. Que essa participação que a gente está hoje, As né? filiais. Filiais do Brasil, né? Então, A gente só não está naquelas filiais lilás, que é o Arara, né? Que são aquelas do norte. muito nordeste nacional para vir Manaus, tem uma questão a gente não é competitivo na região, tem filiais lá. Mas aqui, a expansão territorial é uma base que sustentou muito o nosso crescimento e ainda sustenta que essa questão do footprint, quanto mais próximo para os clientes, mais crescimento é possível alavancar nos canais atacados. Né? Então, a estratégia da Cantu História é essa pulverização do território nacional. Tá? Eu acho que é até interessante, assim, para entender por que isso, né, é importante. Porque, querendo ou não, quando vocês furam o pneu do carro, vocês querem agora, né, trocar o pneu. Vocês não ficam esperando, então vamos esperar chegar o pneu em casa ali 10, 20 dias. Não, né, a gente, quando realmente procura o pneu, normalmente é porque ou está chegando num desgaste elevado ou já furou. Então, realmente ter o pneu na ponta é importante. E para a gente que tem o nosso automóvel já é assim, imagina uma máquina, por exemplo, da Vale, onde um dia parado vale milhões. Então, obviamente, não só o pneu de passeio é importante estar na ponta, mas o pneu, obviamente, de carga, de caminhão. Imagina um caminhão que faz uma transportadora ficar parada, dinheiro parado. Então, é um item, por mais que seja uma peça commodity, querendo ou não, é um item que tem uma elevada urgência de estar na ponta. Então, por isso que uma das coisas que a gente acredita muito é a expansão territorial. Hoje a gente está com 5 CDs, 4 CDs, 5 CDs, mas obviamente o nosso da matriz aqui é o maior de todos ali. Serra é um dos CDs que a gente também tem hoje lá uma operação basicamente de umas 120 pessoas, comparado com aqui que a gente tem de 600, 700 pessoas. Só para vocês terem uma noção de então, acho que dá para passar. E essa é da Digitae, que eu comentei para vocês, né? A gente só tinha uma unidade até ano passado aqui na região de Connecticut, e aí agora a gente abriu mais 2 novos CDs, que é filiais, a gente chama, que é de New Hampshire e New Jersey. Tudo ali naquele entorno. Até porque para garantir a expansão melhor na proximidade territorial. E os Estados Unidos, uma das coisas muito caras lá é o transporte, né? Então, quando você começa não, eu vou levar para mais cantos do país, tudo já começa a ficar diferente. Então, aí acho que o footprint de expansão ele é bem mais delicado nos Estados Unidos. Então, é melhor fazer uma expansão regional, estabilizar e depois crescer em outras regiões de maneira mais consolidada. Bora M&A agora. Vamos lá. Então, a ideia aqui é de trazer um overview do M&A, do escritório, vamos estar montando essa área da história. Então, eu trouxe só um comentário rápido do que é a pasta de M&A, para a gente estar todos juntos aqui. Então, M&A sempre trata da parte de fusão de aquisições, sempre com o objetivo de consolidação de empresas ou ativos. Né? Então, a área de M&A, ela sempre busca, de alguma forma, auxiliar algumas estratégias de companhias. Né? Seja no crescimento, seja na liquidação, M&A é uma pasta que é uma ferramenta utilizada muito forte para que o plano de estratégico seja acelerado das companhias. Né? E aí, quando a gente fala sobre M&A, só para a gente dar
dar um overview também geral, a gente sempre vai ter duas figuras, né? O buy side e o sell side, né? A gente fala muito sobre a Campus Store e o sell side, né? Mas para dar um pouco mais de corpo também, assim, a gente tem alguns motivos catalisadores que levam as companhias para esses dois blocos, né? Então, o buy side geralmente buscando crescimento inorgânico, ou seja, além do que você faz no dia a dia, você quer alavancar mais a companhia, você busca uma posição de buy side, né? Uma estrutura de verticalização, ou seja, trazer uma utilização de processo, né? Então, ultimamente, o movimento está sendo usado para aquisições de fintechs, aquisições de startups, para botar produtos e serviços sobre blocos processuais para otimizar os processos internos. E o mesmo defesa de mercado, né? Então, frequentemente, a gente olha como é que é o mercado que deu no Brasil e talvez a gente estuda com defesa de mercado através do M&A. Os sell-side catalisadores provocam que são ausência de sucessores, né? Então, assim, é frequente, né? Sócios fundadores ou segunda, terceira geração, então, acho que não tem mais um sucessor passar o negócio, eles buscam o M&A para fazer uma liquidação da companhia, né? Realizar os investimentos. Capitalização, que foi o nosso caso, então a gente busca o M&A para capitalizar a empresa, então, geralmente é uma parte minoritária que é colocada à disposição de venda, ou até mesmo então, a realização de investimento, né? No caso do fundo de investimento, né? Entra, faz investir, depois sai do sell-side realizando esses investimentos. Aqui só um pouco de cor, a gente falou um pouquinho agora sobre isso, mas só para indicar, sempre tem os times montados, né? Então, o time do buy-side é um pouco maior, fazendo conta com assessores para fazer as diligências, né? Mas aqui tem uma colocação minha, não é praxe, mas é o que deveria ser. Nos times, você sempre tem que ter os sócios, os times de gestão interna para executar no dia a dia, tem que ter um escritório de M&A, seja interno, uma boutique que vai ter um papel duplo de advisor financeiro de escritório de M&A, assessores financeiros, assessores jurídicos, ambos os lados, e daí o diferencial aqui na buy-side, assessores de diligência e laudos que a gente vai contratar para fazer a investigação, nesse caso, a gente vai contratar. Tá? Então, esses são os times, são os nossos catalisadores, que são os motivos que fazem se movimentar nesse assunto de M&A. Vai ter outros catalisadores que podem ter, aqui eu vou ter alguns só que a gente vivencia mais frequentemente no nosso dia a dia. Tá? Sobre o escritório de M&A. Então, quando a gente considera essas transações, com a Elcata, que até vai ter um slide depois mostrando um pouquinho ali a vida, né? Eu comentei um pouco antes, a Campus Store já fez 2 edições em 2016, né? Então, assim, ela já teve algumas atividades de M&A lá naquela época, teve a close, teve a aquisição real. Em 2018 e 2019, a gente teve muitas conversas de M&A do Store, não o deal não rodou, mas a gente até estava na companhia nessa época, a gente conseguiu desempenhar bem, sendo advisor financeiro. É uma característica, uma decisão nossa, né? A gente não conta muito com assessores financeiros, até porque o Jeff confirmou antes, né? O Beto confia tanto em nós, isso é um pouquinho mais. E a gente vai, não, o nosso time, a toda parte financeira a gente faz interna, né? Então a gente não contrata usualmente advisors financeiros, a gente contrata advisors jurídicos para fazer a parte contratual e legal, mas o resto a gente faz em casa. Mas nessa trajetória, e agora mais especificado em 2022, a gente fez uma aquisição ano passado da Vero, uma plataforma que eu vou mais para vocês depois, um pouquinho já, e da Steyr também, que é uma de corporação, e Caio Carta, a gente percebeu que a gente precisava ter um escritório dele formatizado, né? Precisaria ter diretrizes, processos estabelecidos. Né? Isso ajuda tanto, auxilia tanto na preservação de valor, porque são os deals muito longos, as conversas ficam desorganizadas, você perde muita sinergia, porque você perde tempo de fechamento de etapas. Então, agora, a etapa que a gente construiu já formalmente, e até vai estar agora combinando com o comitê de M&A, é a gente fechar, então, primeiras diretrizes, isso não só para nós, mas para a empresa, então, assim, dentro das diretrizes, tem alguns fundamentos que a gente precisa bater antes da companhia se lançar nesse mundo de M&A. Isso, para que otimize muito as nossas conversas e até mesmo perca energia da empresa. Então, eu até elenquei aqui alguns pontos. O primeiro ponto, até vamos falar de questão de cultura, o primeiro ponto que o escritório de M&A interessa como diretriz e fundamento é se a cultura da companhia que vai se lançar no mercado, por um lado do buy-side, por exemplo, se ela permitir ter uma flexibilização com a sua cultura. Isso é discriminante. Essa princípio de uma decisão assinada para a sua constituição de escritório de M&A
você já coloca que a sua posição é de dominância, então, assim, eu não vou fazer agendas de cultura, entender o lado, por mais que isso possa soar um pouco ruim, mas a minha cultura, eu acredito nela e não vou preservar ela íntegra, né? Isso é uma definição que é essencial quando o entende aqui lá no início, né? Um outro ponto são as teses de M&As, né? Assim, quando a gente lança esse mercado, esse a gente vê isso muito na Canto Store, quando começa a surgir notícias, Canto Store como empresa, Canto Store fecha contrato, chove ligações, e-mails de várias boutiques, vários assessores financeiros oferecendo portfólios de todas as empresas, a gente conseguir olhar e que isso não nos interessa, essas operações. Se o board interno não tem uma constituição, quais são suas teses, quais são os objetivos dele, e aí a tese já está ligada no gestão da companhia, objetivos de médio e longo prazo, assim, olha, eu quero ser uma empresa de dominância da parte de pneus, então, tá, ok, eu tenho uma parte na tese aqui, eu quero crescer horizontalmente, eu quero comprar concorrência. Eu quero expandir território para outros países, então, minha tese já está lá, eu quero expansão territorial para outros países. Então, a tese está muito ligada com a estratégia, e na tese, eu já consigo fazer alguns filtros, que é o próximo passo, que é a utilização do pipeline. Então, assim, o nosso pipeline da história hoje tem inúmeras empresas. A gente já recebeu informações diversas no Brasil e fora do Brasil. Quando as empresas chegam para nós, no de advisors financeiros, a gente, a primeira coisa que a gente faz ela se enquadra em alguma tese no nosso e-mail. Se ela não se enquadra, a gente já nem vai adiante com essa transição e já bota fora do pipeline. E aí depois, na constituição do pipeline, outro ponto que tem na constituição que a gente montou dentro da Store é como a gente classifica, né? Então, assim, eu tenho uma empresa X e Y, ambas, vamos dizer, que vendem pneus no Brasil. Como é que eu coloco priorização nesses deals? Eu não consigo tocar, mais a gente falou até agora que na parte de sell site, eu estou 3 dias no tempo, não é saudável fazer isso todo o tempo. Então, a gente tem como entendimento interno que a fazer 1 ou 2 deals por ano. Né? Então, assim, claro que na parte agora já tem buy side. Né? Se a gente definir que vai botar um subsídio trabalhado com 2 deals por ano, tem que ser tal deal. Não posso fazer esse deal e perder 1 ano de trabalho nessas posições. Aí, então, na constituição do escritório, a gente montou então, uma matriz de avaliação dessas empresas que a gente dá pontos para montar uma unidade de mobilização. Esses pontos estão um eixo, a gente coloca o tamanho da empresa. Então, a gente hoje tem convicção que a gente não vai mais levar esse pequeno porte, não vale esforço. Isso é uma regra do meio. Cara, de integrar uma empresa com uma empresa pequena, uma grande, cara, muita pouca coisa uma da outra. Então, vale botar energia onde tem mais retorno. Né? Então, a gente já bota um eixo do tamanho da empresa, enquanto o eixo a gente construi uma metodologia de avaliação de risco, avaliação de sinergia, quanto ela está pronta para ser adquirida, isso até como agora com isso de sócios, né? A gente tem que sentir que o sócio está a fim de fazer mesmo, porque às vezes é um desejo que hoje acontece com algum tipo de produtora, que você abrir uma empresa, mas a família não concorda, hoje é uma ideia, hoje quer dentro. Hoje, bota tudo isso na nossa matriz de avaliação do pipeline e a lei de leste. Então, o fundamento do escritório preciso sempre trazer à tona o melhor deal naquele momento. Né? E aí, outro ponto que já deve ser construído no início, que a gente aprendeu muito com isso agora, recentemente também, estamos dispostos a pagar em cash ou shares. Né? Porque quando vem as ofertas de pipeline, já vem o seguinte: o Gustavo quer vender a empresa dele, mas ele só quer cash, só quer shares, ele quer ser sócio do Gustavo. Né? E aí isso você está muito bem batido. Eu estou aberto a fazer ofertas que eu vou pagar parte de ações e parte de dinheiro, ou não estou aberto. Se não estou aberto, ali já possibilidade de eliminar um monte de conversa que eu preciso ter para gastar energia. Tá? Então, aqui são os fundamentos do escritório que você está constituindo. Isso aqui é material que vira quase um pilar mesmo. A gente disponível, você não pode ter ninguém muda. Isso aqui gera muita produtividade e preserva bastante valores internos nossos. E outro bloco que a gente aprendeu ao longo desses anos, que a gente está fazendo conversas, é a constituição do processo mesmo. Né? Até o Jeff falou agora há pouco que M&A é um processo. E ele tem processo do início ao fim e até a integração. Então, processos prescritos. A gente mapeou agora recentemente toda a cadeia processual do processo de M&A, tanto desses 3 fluxos. O processo de aquisição, lá da definição do target até a minha entrega de closing.
Posso ir falando? Vai lá. Então, a gente mapeou o processo. E o processo no nível onde chega ao nível micro. O que o Gustavo faz? Tem que estar mapeado. Né? Se o Gustavo for uma afetação do processo, vai ter uma afetação da implementação, eu tenho que visitar ele. Né? No momento da integração, eu tenho que visitar ele. Então, a gente mapeou toda a cadeia processual, processo, etapa, tempo de execução, amarrações de etapas, porque a gente, nesses últimos 1 ano e meio, que está mais firme, esse tempo de Mineiro, a gente percebeu que tem muitas tarefas similares, que a gente não tendo isso organizado de uma forma formal, a gente perdeu muito tempo de execução. Né? Então, a gente vai constituir os processos, vai se submeter à aprovação, uma revisão no comitê, isso vai ser fechado com um processo de execução do escritório interno. Gustavo, e a maioria que vocês têm feito, como é que está recebendo? A maioria vocês fazem cash ou em participação? Então, a gente fez 2 cash. A gente tem outras conversas que tem a citação. O dia começou outra carta. Então, aproveitando que eu falo sobre isso, a gente fez ao mesmo tempo vários dias, né? Side by side. Né? No ano passado a gente fez a Vera, que é uma aquisição, a gente fez a Digital, que é uma aquisição, a gente fez a saída de sell-side na carta, e a gente iniciou outras conversas de M&A também no buy-side. Então, assim, a gente tem um tool rodando, que a gente está com shares apontados por acordos, e isso foi uma lição que a gente aprendeu. Se a gente deu essa flexibilidade que o site share atrás, tem que provar que a gente pode se fechar essa opção, não vai abrir essa opção de shares. Mas até agora só cash, mas deve ter uma nova disso aí para ter shares. Então, a nossa última posição é só cash. E esse cash aí vem da própria empresa ou vocês têm feito alguma coisa alavancada? Então, o cash até agora é da própria geração da própria companhia. A operação da Eucarta, ela fez a subscrição foi de 600 milhões de reais. Né? Desses 600 milhões de reais, 250 milhões de reais está em empresa para Mineiro. Então, a gente tem lá um recurso de 250 milhões para fazer uma finalidade de Mineiro. Né? Então, a gente precisa mais recursos para essa produção para 23 e 24. Tá? Aqui eu trouxe, mas agora como informação, para a gente usar o seu tempo também. Quando eu falei dos processos, aqui dá para a gente ver um pouco mais de como é que isso funciona. Não se preocupem, eu levo uma foto de vocês. Vamos lá. Então, só para a gente fechar aqui, o processo que a gente tem no nosso escritório de MBA, ele está sustentado em 9 pilares. Está pequeno aqui, mas eu vou tentar falar mais para vocês. Então, a gente tem 9 steps no processo de aquisição. O primeiro step, é o que eu falei. Preciso definir, dentro da minha tese MBA, portfólio MBA, qual é o tipo de utilização para o meu target. Esse target pode ser tanto horizontal, vertical, conglomerado, extensão de mercado ou portfólio. Horizontal é o quê? Escolher uma empresa que eu vou crescer a operação de pneus. Horizontal. Vertical. Eu vou comprar uma empresa que eu Vera, que eu vou fortalecer o processo interno. A Vera vai nos ajudar com conciliações financeiras, por exemplo, recebíveis. Então, eu estou fomentando o crescimento orgânico de uma forma, uma aquisição da empresa. Vocês poderiam ser o site para ela? Fazer um carve-out para ela? A gente não pensa em carve-out para a Vera, a gente pensa que o plano da Vera é o quê? Ela fornece tecnologia para nós, soluções para a gente, e a gente está vendendo soluções no mercado. Então, a gente não faz só melhorias para aquele store, a gente faz um produto, e a gente vende esse produto. Então, para manter nosso cliente, a BRF, nosso cliente já está vendo produtos criados naquele store. Tá? Conglomerados são, nesse caso, a gente vai uma decisão de aquisição da empresa, que a qual não tem nenhuma sinergia operacional, mas é uma operação a qual na negócio a gente pode fazer, então, uma ação de conglomerado. Expansão do mercado, digital, a gente fez, migrar a companhia para outro mercado, no caso, nesse caso, dos Estados Unidos, ou portfólio, aquisição de empresas, que não é o mesmo produto, mas é o mesmo mercado consumidor, então a gente pode definir um target de portfólio. Tá? Então, a gente sempre olha esses 5 pontos aqui para a gente ver qual vai ser o nosso trio que vai tomar a decisão. Esse tipo de target,
que a gente vai tocar, a primeira investida aqui de valuation da companhia. Tem vários métodos no mercado de valuation, mas o que a gente usa na companhia são basicamente esses que estão na tela. São quatro métodos de avaliação de valor. Tá? A gente não usa só um deles, a gente sempre usa pelo menos 2 métodos para fazer a avaliação de valor da companhia. O principal deles é o DCF, que é o Discount Cash Flow, que é o fluxo de caixa contado. Basicamente, ele faz uma projeção futura dessa companhia, dependendo do mercado estar inserido 5 anos para frente ou 10 anos para frente. Traz esses anos para o presente, eu tenho o valor justo daquela companhia naquele momento. Tem o segundo método que a gente mais utiliza, o mercado utiliza, são o método de múltiplos. Né? Múltiplos é o quê? Eu estou em uma operação de aquisição em companhia. Se eu já visualizo que houve uma empresa similar a essa, a qual houve uma transação de M&A recentemente, eu pego essa transação de M&A que foi realizada em outro momento, em outra companhia, vejo os múltiplos que foram fechados na transação. Então, múltiplos de EBITDA, múltiplos de receita, múltiplos de lucro. Por exemplo, 5, 6, 7 vezes o lucro da companhia, eu monto um range ali de preço justo que o mercado está fazendo naquela operação, naquele modelo de empresa, então meu deal não deve ficar muito forte esse range também. Vai calibrar com o modelo de CIETs para bater. Modelos menos usados, mas a gente já até utilizou também, métodos de valorização de preço justo por meio de valor patrimonial. Aqui você compra a empresa pelo que é. Né? Então, assim, empresas que têm um suporte financeiro adequado, elas estão operacionalizando, ela tem uma projeção de crescimento muito relevante, como fala de CF, essa companhia, eu vou comprar pelo PE. Tá? Ou um método aí, um pouco menos usado ainda, pelo menos para nós, que é de liquidação. E daí você compra uma empresa que não tem mais uma saúde financeira saudável, não tem projeção de crescimento, você vai comprar ela com uma liquidação, que é basicamente a diferença do ativo passivo dessa companhia, você liquida ela, você compra ela. Né? O que a gente mais usa no nosso dia a dia é DCF, disparado e múltiplos. Né? O DCF, mesmo se você não use ele, aqui vem algumas coisas que, ao menos para nós no dia a dia, quando a gente fala ali com as oportunidades de negócio, surge algum dia, alguma oportunidade, a gente é acionado por onde faz esse sell-side, a gente vai com múltiplo na hora, muito mais prático, né? Cai muito, ver o range de preço e ver se está adequado ou não está adequado. Mas o DCF ele tem que ser feito de qualquer forma, né? Pelo fato de que ele é matéria-prima, inclusive, para que depois de fazer um PPA, uma alocação do preço de aquisição da companhia, vai ter que ter um DCF constituído, né? Então, nós, hoje, sempre fizemos um DCF e sempre olhamos múltiplos com o PL, com a transação. Tá? Superado o modelo de valuation da companhia, a gente sai desse valuation, daí sim já com um entendimento de como que é o valor justo da operação. Se ele está dentro de um patamar que queira comprar e o vendedor queira vender. Se isso tem um entendimento prévio, aqui já sai uma non-binding. Então, um documento não vinculante é um documento onde eu tenho uma oferta. Cara, aqui vou te pagar 5 vezes o teu múltiplo de EBITDA, considerando que sua dívida é tanto, sua EBITDA é tanto, mas não é vinculante. É só uma base inicial para ver se ele está de acordo com o que a gente voltar a conversar. Senão eu já vou aí na conversa e não sai do processo. Né? O processo de negociação, que é a próxima etapa, tendo um sinal positivo dessa non-binding, a gente avalia outros métodos que até estou falando agora. Se tem meios de pagamentos que vão ser executados, como cash shares, fluxo de pagamento parcelado, se vai ter um earn-out nessa operação, o earn-out te paga X, mas eu vou te dar um objetivo. Se você entregar mais tantos valores até o close da operação, te pago mais um complemento desse earn-out, esse valor que é o earn-out. Né? Você vai ter um cash out, você vai ter que pagar o sócio da companhia sem nenhuma relação ao evento futuro, uma grana para ele, para que ele feche a transação comigo. Né? Então, essa negociação, ela é um terceiro step de acordo do processo de aquisição que o escritório M&A conduz no dia a dia, né? E dali é que eu vou ter, sim, uma estrutura prévia para me soltar, daí sim, um documento já mais formulado para ele. Né? Aí a non-binding já está mais constituída para que eu faça aí uma investida de diligência. Né? Diligência é muito caro, né? Eu desembolso muito pesado para fazer uma diligência da companhia, então a gente só sai com uma diligência, a gente tem um mínimo de conforto dos dois lados que esse deal vai sair, desde que a gente não vai achar nada muito preocupante na diligência. Como é que está de tempo? Nós posso vai lá. Vou passar só um pouquinho. Então, como eu falei, são 9 steps, 3 a negociação,
E aí, o quarto é a diligência. Falando bastante da diligência aqui até então, vou ser um pouco mais breve, mas a diligência, então, ela desseca as companhias, né? Então, ela valida toda a parte financeira, tax, legal e business da companhia. Aqui a gente tem como objetivo garantir que o valor justo da valuation, quais são os ajustes dele, então a gente pode ter ajustes tanto do quality of earnings, que é os ajustes que vão reduzir o EBITDA da companhia, se caso esse for entrar no mercado que está usando, quanto também passivos, né, que a gente possa encontrar, como passivos tributários, entre outros, e a gente vai endereçar isso com os contratos para fazer aí sim uma cobertura de outros mecanismos de retenção de pagamento, inclusive se caso houver a realização desses passivos. Né? Então, a diligência, a gente sempre vai ser um produto dessa diligência, que é o quality. Acabou a diligência, os assessores vão criar um quality of earnings, que é o que a gente vai considerar para ajuste de valor. Sentando de cabeça, por exemplo, a outra parte, tendo um entendimento do quality, geralmente a nossa posição vai ser mais agressiva do que o vendedor, vai querer definir os pontos de uma forma um pouco mais agressiva, de mais conservador, mas chega uma hora de ter um entendimento. Aí sim saiu o MOU, que eu falei agora um pouco o colega ali, que esse é um momento de entendimento. Agora a gente tem um entendimento correto do valor da transação, a gente tem um entendimento correto das ambições de cada lado, dos desejos da transação de cada lado, e aí salta-se o MOU, que é o memorando de entendimento do deal. Fechando o MOU, a gente passa uma etapa, que é o quinto step, que é uma avaliação tributária societária do deal. Todas as transações, elas possuem ganhos tributários, é claro, né, ou societários dessa transação, mas aqui o ponto principal da definição é sempre há, talvez, um ágio deságio dessa transação. Né? Do lado do comprador, aqui eu vou mais do lado do comprador, porque se posicionando hoje com o história bem mais para o lado de compra, a gente sempre vai avaliar a alocação desse ágio, né? Então, assim, da onde vem esse ágio. Quando eu fechei o valuation, fechei o MOU, fechei o valor da transação, geralmente esse valor que eu vou pagar pela ação dessa companhia, ele difere do valor da ação que está nos livros fiscais da companhia. Bem capital. Então, para mim, eu sou comprador, eu tenho um ágio de operação. Estou dando algo com deságio na minha operação. Né? Então, o que eu faço com esse bloco? Claro que eu tenho que alocar esse ágio na real compradora. Portanto, isso hoje tem muitos caras de primeira, no bloco dela, você vai alocar no bloco que está comprando a empresa realmente. Mas eu tenho que alocar isso, aproveitar isso de uma forma, uma geração de riqueza da estrutura e aproveitar esse ágio de operação. Para o lado do vendedor, tem capital. Então, esse ponto aqui é importante para nós, compradores, a alocação desse ágio na estrutura da nossa empresa, mas para quem está vendendo, é um ponto que sempre chega essa etapa aqui, você só se arrepia, se for. Eu vou ter um IR na cabeça de 20 milhões. Né? E aí aqui o pessoal tem que dar balançada, assim, sabe? Vamos fazer um sistema aqui. Né? Os outros não fazem a transição para SA dele? Ou lançam com reserva de capital no lucro real, enfim, para evitar... Dá para fazer vários mecanismos desses, sim, tá? Mas ainda assim a gente tem um estresse. Compraram já limitada e exato, embaixo. Exato, não tem o que fazer. Aí a gente tem que fazer a alocação e o vendedor tem que fazer o reconhecimento que é de volta da alocação. Tá? Então, assim, a gente tem até teve um dia agora que a gente não fechou o closing dele ainda, que a gente ficou uns 2, 3 meses nessa etapa aqui. Né? A gente seguiu o fluxo e voltou nela por causa da questão do ganho de capital. Até em novembro do ano passado foi pautado um projeto de lei que, para votação, acabou saindo que era para não ter ágio limitado. Exatamente. Como tu não tem hoje dentro da SA. Isso aí. Então, isso já. E aí, tem uma etapa também, que é o PPA, que eu falei há pouco, já claro, tem que fazer a avaliação de alocação desse preço pago na da companhia. Superando essas etapas, a gente tem o sign da operação. Então, eu saí lá da operação de diligência, tem um entendimento, tem uma visualização da tributação dessa companhia, vou para o sign dessa transação. O sign é o quê? Aqui é um evento mesmo, comemorado, é um evento de assinatura dos contratos definitivos, mas ainda não é um close, mas já é a estrutura final do contrato de aquisição. Né? Esse contrato ele atribui toda a estrutura de acordos que foram negociados até então, desde valor, forma de pagamento, condições, até a alocação do conselho e assim por diante. Tá? Vou passar isso agora. Após o sign, após o sign, a gente tem mais 3 etapas para fechar essa aquisição. Né? Então, a gente vai. Lembrando que isso aqui é uma estrutura de história de mineiro. História de mineiro interna, eu estou tocando em cada etapa dessa, assumindo as áreas interessadas e fazendo esse fluxo ser cumprido. O CAD
no nosso caso, ele já é procedimento, por causa que o CAD, sempre que houver uma transação, que a transação é maior do que 700 milhões de reais, ou que as empresas que estão negociando faturam mais do que 700 milhões de reais, tem que ter aprovação de CAD. Então, a gente tem que ter CAD, e aí o CAD, basicamente, ele faz o quê? Uma validação da proteção de comércio, de concorrência do mercado. Então, ele tem dois ritos aqui, basicamente, né? O rito sumário e o rito ordinário. Né? Quando a gente sai o sign, automaticamente tem que subir isso do CAD para ele fazer a validação da transação, isso não vai ofender a concorrência do mercado. E aí, se caso, como foi no nosso Diamond Capital, o private entrando numa companhia de pneumáticos, o private não tem nenhuma outra operação que é similar, automaticamente é sumário. Então, é bem mais rápido, 35 dias, 45 dias já sai o parecer do CAD para sim ser efetivo de transação. Se caso há uma combinação de negócios, aí tem um risco de cair no rito ordinário. No rito ordinário, o CAD vai mais a fundo a transação, aí pode levar meses, até, eles botam quase meses, mas pode chegar até quase um ano, para que ele libere essa transação ou decline registra essa transação e que ocorre tudo. Né? Mas nesse meio tempo as empresas estão se movimentando. Mas... Assim, na vida real, o CAD, tem uma etapa de PMI. PMI é integração. Aqui no CAD eu estou fazendo o acesso no geral. Já estou mandando junto. O comitê já está funcionando, o pessoal está vindo. Nós já estamos indo lá fazer site visit, conhecer as pessoas, nós já estamos entendendo como é que funciona o organismo, para trazer esses insumos todos para quando chegar no close, começar a integração, eu já não saio para o step certo. Eu já tenho um bom conhecimento das pessoas, dos talentos, da cultura local, para a gente começar essas integrações. Tá? E aí, tendo o aceito do CAD, aí esse é o close na operação. Entre sign e close, geralmente também é comum que aconteça, que fica algumas condições precedentes. Né? Às vezes, o sign, a gente vai assinar o sign, mas tem uns pontos aqui que a gente está desconfortável, porque vai ser melhor de tal ponto. Então, a gente cria condições precedentes que as partes têm que cumprir até o closing, e aí sim faz o closing. Aí tem as emissões de certidões negativas das empresas, as assinaturas de instrumentos e anexos, né? No caso, se houver uma transação de cotas, né, tem a questão de acionista, tem outros trabalhos, se a pessoa, o sócio entrar no nosso grupo, tem que ter um apoio de trabalho. Então, tem uma série de anexos que a gente constitui esse procedimento de apoios definitivos. Geralmente aí sai pagamento da transação, que daí quando cai na conta, realmente aí já não tem mais volta, né? Pago. O fundo de pagamento às vezes é da cabeça, budget ou parcelado, mas aí geralmente tem alguma forma de ação financeira para fechamento do close. E por último, a gente está no PMI. Né? O PMI talvez seja um procedimento. O PMI ele é um processo da aquisição restartado, mas a gente abre esse PMI segregado. O PMI é onde a grande parte das transações M&A do Brasil e do mundo elas perdem valor. Né? Tudo que você pagou, tudo que você negociou, tira o PMI e grande parte das empresas jogam isso fora. Ou por velocidade de integração, ou por mau entendimento de cultura, pessoas, marca, ou processos internos de integração. E aí você fica lento, fica moroso, perde talentos, desfaz a cultura, e aí tudo que você negociou com valor justo, você pagou a mais do que você perdeu. Então, alguns pontos que aí, quando a gente fala de integração, é natural que você pense a integração de back-office, a integração de CC dessa companhia. Alguns pontos relevantes em PMI é a questão de cultura, de falar pouco, né? Então, assim, por mais que você se definiu como campo store, por exemplo, a gente define que a nossa cultura é dominante, a gente não vai ter a abertura para negociação de cultura. Mas quando você fecha um deal, tem um choque momentâneo, né? Mas você pode comprar empresas similares, mas há um choque cultural nessa integração, que é uma definição da integração nesse momento de PMI, e pessoas, talentos, pessoas que sempre a gente mexe com movimentos de companhia, gera uma tensão, é óbvio, né? As empresas, elas são movidas por pessoas, são organismos vivos, né? Então tem medo, tem sonho, tem ambições. Quando você mexe com uma integração do lado mais frágil, sempre fica com mais preocupação com ser demitido, com ser desligado, então tem um ponto de atenção sobre isso. Marca, né? Regulação de marca de empresas, de distribuição ou de produtos. E por último, a operação, né? Então aqui a operação a gente elenca integração de sistemas, TI, ambiente financeiro, eu sempre falo do time interno, né? Estava na Dutalina, quando veio a transação da Dutalina que estoca, que é a BSSA, lá no PMI, uma etapa onde o PMI começou um momento singelo, que é o quê?
ninguém fica o topo e acende o banco da liga. E a pessoa te ligar. Né? Então, a empresa parou de fazer o pagamento. Se estava simples, se o PMI não pega isso na etapa certa, você perde a operação para do maneiro. Então, aqui de forma resumida, né, são 9 steps, mas sim, nossa estrutura de escritório de M&A, a gente visita isso ao longo da execução de cada negócio que a gente faz. Mesmo que ele não tenha necessidade de visitar ele para fazer um checkpoint lá que você vai descer. E eu acho que essa parte, por exemplo, de cultura e pessoas, muitas vezes quando a gente compra uma empresa, a gente compra principalmente pelas pessoas que estão lá. Dar um exemplo, vou comprar uma empresa que tem um know-how de desenvolvimento, por exemplo, de pneus. Eles desenvolvem pneus, a gente não desenvolve. Então, quando a gente comprar uma empresa dessa, eu estou pensando no time de desenvolvimento disso, né? E aí, a partir do momento que eu não consigo blindar esse time e eles saem, todo o know-how da empresa normalmente vai junto. E aí, o diferencial competitivo do que era o grande valuation da empresa se vai. E aí, por um processo mal mapeado, ou que você fica indo e vindo, assim, não, agora isso é importante, agora isso não é importante, não. Então, eu acho que é importante ter sempre a clareza do porquê que aquele deal aconteceu. E aí, ser fiel a ele, a integração e blindar o que é importante para a companhia. Não dá para blindar tudo. Então, tem processos, às vezes, o pagamento da empresa passa batido. Mas, antes um processo operacional do que o principal motivo do deal ter acontecido. Então, acho que e normalmente acaba em pessoas. Porque queria muito trabalhar em empresas totalmente processuais e totalmente estabilizadas, né? Mas uma empresa, pegando, por exemplo, uma própria Cantu, que cresce 50% ao ano, não dá conta de desenhar caixinha suficiente para estabelecer todos os processos. Então, sim, recursos são importantes, não só de quem está sendo comprado, mas também de quem está comprando. Porque, querendo ou não, quando você pega, por exemplo, compra e que você dá ações para as pessoas, os próprios executivos que estão na empresa hoje, como que eles encaram, né? Tem essa preocupação, principalmente de quem está vindo do outro lado, né? Porque por mais que a minha cultura é dominante, não existe isso, né? De eu não encontrar em outra empresa alguém com uma cultura tão semelhante à nossa. Então, às vezes, eu posso ter uma dança de cada um xadrez de gente, que nós chamamos, de que sim, às vezes as pessoas que ficam não é só do meu lado, e sim é do outro lado. Então, gera uma estabilização geral. Para respeitar o horário aí, também liberar eles, né, que vieram aí para gentilmente ceder esse conhecimento todo para nós. Eu vou deixar aberto para uma última pergunta, que seja respondida de forma bem breve, se alguém tiver alguma dúvida aí. Eu ia perguntar sobre as pessoas mesmo, porque eu vejo o potencial realmente está aí. A dificuldade de conseguir dar esse forma na empresa, nas instituições, e não perder, né, não sair do uma coisa de fora, eu compro por causa disso, e aí eu perco isso. A dificuldade que tem de compra. O que eu gostaria de perguntar quando essas compras são efetuadas, como é a reação? Porque normalmente as pessoas saem pela empresa estar, né, sendo emitida ou por estar numa parte da empresa, né, sobre a tutela de outros. E os funcionários às vezes acabam ficando meio incomodados e saem. Normalmente é esse core, né, que é o grupo que consegue uma recolocação muito mais rápida no mercado. Como é que vocês, não sei se vocês viram, né, mas como é que vocês tentam lidar com isso para não ter esse impacto? Eu vejo muitos RHs falando isso, né? Quando acontece um fechamento do negócio, muita gente por fora. Tem isso, e eu acho que toda empresa tem o seu Faustão, digamos assim, sabe? Que é um talento, é especial dentro da empresa, ele sabe que ele é especial dentro da empresa, ele sabe o valor que ele tem tanto no mercado quanto dentro da empresa. E essas pessoas realmente você tem que ter um cuidado especial. Então, acho que mapear bem os talentos chaves do negócio é imprescindível. Todo colaborador, a grande preocupação é com o seu salário e o seu benefício mantido. Sempre vai ser. Então, quando a gente está em processo de diligência, a gente já identifica alguns possíveis ruídos futuros. Dá um exemplo. Eu vou comprar uma empresa que tem 2 times de venda. O meu time e o time deles. A remuneração deles é maior do que a minha. Ou ao contrário, vice-versa. Quando você compra, eles vão se falar. Vai dar dias, eles vão começar a se falar. E aí eles vão assim, peraí, quem que vai diminuir, quem que vai aumentar? E aí começa a gerar essa preocupação.
Então, tem algumas coisas que são chaves de você identificar o momento certo de virada, e tem coisas que é importante você já dizer que não vai mudar até o momento. Então, assim, o que não pode é deixar assim, deixa ver o que dá. Não, então, tem que ter algumas definições claras de assim, isso aqui não muda até a segunda ordem. Claro que sempre vai poder ser revisto, mas é importante o processo de comunicação e segurança dos colaboradores. Então, assim, eles não podem sentir que você não sabe o que vai fazer. Mesmo quando você não sabe, naquele momento da transação. E acho que um outro quesito importante é sempre benefícios, né? Que é onde a gente ganha muita sinergia, principalmente em RH, né? Então, quando você começa a comprar empresas que têm práticas de pessoas muito diferentes, essa expectativa gera o tempo todo. Além da cultura, porque a cultura, ela não é uma coisa escrita tão clara. É o dia a dia que vai sendo percebido. É como a nova diretoria se porta, é como os novos processos vão rodando. Pensa, por exemplo, um Itaú comprar uma caixa. Então, assim, cara, é quase inadmissível aceitar essa compra. Porque, assim, como que isso vai dar certo, sabe? A cultura, o processo, a estrutura, os elementos da cultura totalmente diferentes, são muito diferentes. Então, isso tudo começa a conflitar. Então, mapear conflitos de cultura é importante, quais são os pilares que a gente vai implantar. Por exemplo, no hospital, era dominante realmente o fundo. A gente tinha, vou dar um exemplo aqui, tá? A cor da clínica que a gente tinha lá, que a clínica Imagem, ela era o Bordeaux. E eles tinham uma paixão absurda pela aquela cor. Assim, era Bordeaux em tudo era Bordeaux. E a cor da empresa era azul bebê. E aí, assim, mas era assim, desde o hospital, o chão roxo, as laterais roxas, sinalização Bordeaux, era tudo vermelho. E aí a primeira coisa assim, meu Deus, quando lançaram o logo, e já mudou o logo, a cor do logo no lançamento, foi o fuzuê. Pronto, quiseram mexer no Bordeaux. Bordeaux tem 25 anos. E aí começou essa insatisfação numa mudança de um logo. É a tua identidade. E aí, assim, quando mudou o chão, foi outro grande mudança. E parece besta, né? Parece tão simples, assim. Não, mas é o chão, gente. Não, mas é uma logo. Não, muda. Mexe com a identidade das pessoas. Então, acho que isso é uma coisa importante de ser identificada desde o início. Quais são os elementos que eles valorizam na cultura, quais são os elementos que a gente valoriza na cultura, planejar a mudança deles e identificar aonde que dá ruído e blindar os talentos. Acho que esse é o principal. E o processo de comunicação, claro que interfere salário e benefício. Isso tem que estar claro. Só para não alongar muito mais, mas um ponto que se a gente discute M&A e conhece essa vertente de pessoas, só é muito pro lado que está sendo adquirido, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter noção, assim, até mesmo os talentos da empresa que está comprando ficam seguros. Então, assim, a gente pode ter um debate sobre as pessoas que a gente tinha afetado lá, se sair, para reservar a empresa e tudo mais, e a gente só percebeu que tinha ruído em nossas companhias. Então, para mim, você não fala sobre isso, porque também foi uma novidade, né? O medo está muito mais fraco, mas a gente tem medo mais forte também, só muito seguro. Vai ter o Gustavo lá, vai sair. Eu gostava, então, assim, então a gente tem que ter um ponto de focar as pessoas nos dois pontos, né? Não só do lado do vendedor. Bom, gente, então o encontro de hoje era esse. A gente já estipulou um novo encontro para a Semana de Governança Corporativa, depois a gente vai para o Gustavo para mim. Mas agradecer a presença de todos, principalmente da Dirce e do Gustavo, que deram a gentileza de preparar material, vir aqui debater com a gente, trocar ideia e apresentar materiais super interessantes para a gente, da vivência deles, da experiência deles, né? Agradecer também o apoio do Empreduc e do Sebrae e avisar a todos aí que o próximo encontro vai ser no dia 18 de maio, às 17 horas. Tá bom? 18 de maio, às 17 horas, provavelmente vai ser sobre o Ocean Race. De marketing deles. Provavelmente vai ser. Vai vir uma vez. E dá para vir com pessoas Sim, convidadas. Sim. Então, agradecer a todos e uma salva de palmas para os nossos convidados.
legal.